Principalmente para as mamães de primeira viagem, né? Que as mamães de primeira viagem, como não tiveram filhos ainda, então elas têm muitas dúvidas, né? Enfim, na verdade, dúvidas, insegurança, um monte de coisa, né? Que aí somadas deixa a gente mais frustrada, mais triste, mais, né, com medo do que é que vem pela frente. Então, a gente está aqui para tentar ver se a gente consegue esclarecer e ajudar um pouquinho, né? Então, uma das dúvidas que normalmente a gente tem em relação ao leite materno, se o leite materno é suficiente para o bebê. Essa é uma dúvida que é muito comum, tá? Por que que é muito comum? Porque a gente sempre acha que o nosso leite não tem possibilidade de alimentar o nosso filho. Essa é uma das dúvidas que a gente sempre repete, a gente sempre diz que é suficiente, mas aí as pessoas ficam o tempo todo preocupadas, assim, tentam verificar a pojadura, verificar se a quantidade de leite que está descendo, né, daquela mama, se é uma quantidade considerável ou não, e se não for considerável, se for bem pouquinho, principalmente no primeiro dia de vida do bebê, a gente já se assusta. Então, só abrindo um parêntese aqui, a gente está no mês, né, no Agosto Dourado, e antes de responder essa pergunta para vocês, eu acho que vale a pena a gente falar, né, o que é esse Agosto Dourado, tá? Na verdade, é uma campanha, né, para incentivar mulheres a amamentar. Então, quanto mais a gente conseguir amamentar os nossos bebês, mais a chance deles sobreviverem e sobreviverem bem, ficarem fortes, né? Essa campanha, ela simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. É importante que a gente fale dela, né? A gente está vendo tantas histórias e tantas, né, publicações falando do Agosto Dourado, né? E só para exemplificar assim, a importância, né, e o que que a gente pode contribuir, né, com essas campanhas, cerca de 6 milhões de vidas, né, elas são salvas normalmente justamente por causa do aumento das taxas de amamentação. Então, e esse aumento dessas taxas, a gente observa principalmente quando a mãe consegue levar até o sexto mês de vida do bebê, tá? Então, vamos lá, né? Para tentar responder aqueles questionamentos, né? Em relação ao colostro, por exemplo, que é aquele primeiro leitezinho que tá saindo, né, da mamãe. Então, o colostro é um pouquinho de leite que normalmente a gente produz e ele é um tom um pouquinho mais amarelado, né? Ele é um amarelinho que sai ali logo no início, normalmente nos primeiros dias de vida do bebê. E no primeiro dia de vida, a quantidade ainda é muito pequena. Tem algumas mães que produzem uma quantidade bem maior, mas algumas outras mães não. Então, aí a gente sempre fica preocupado, né? Será que meu leite vai conseguir alimentar esse meu filho, né? Então a gente fica com muito receio, mas é o suficiente, por menor que seja a quantidade daquele primeiro dia de vida do bebê, é o suficiente. A gente não precisa ficar preocupado, não. Mas por mais que a gente fale, que a gente avise, né, que não precisa ficar preocupado, a gente ainda tem uma certa insegurança. Então, deixa eu falar um pouquinho para vocês em relação à apojadura. O que é que danado é a apojadura, né? A apojadura é quando a mãe ela começa a ter uma produção de leite um pouquinho maior. Então, essa produção de leite, ela pode acontecer logo nos primeiros dias, né, de vida do bebê, mas tem algumas mulheres que demoram um pouquinho mais, isso até 3 a 7 dias de vida do bebê. Às vezes aquela mãe não tem aquela produção de leite, em que molha a fralda, né, que faz tudo isso. Então, a gente fica muito preocupado porque a gente não está vendo aquele leite, aquela coloração mais esbranquiçada descendo. O que a gente vê no primeiro dia de vida é o colostro, que é amarelinho e tão pouquinho, a gente acha que não é o suficiente, mas é o suficiente para o bebê, principalmente naquelas 24 horas, 48 horas em que a gente está conseguindo organizar a cabecinha da gente para a gente conseguir dar o melhor para o nosso filho, que no caso começa no segundo, começa no terceiro dia, para algumas mamães, a descer aquele leite mais, aquele volume de leite maior. Isso seria a apojadura, né? Então, que para algumas mães é um pouquinho antes, para outras é um pouquinho depois, mas a gente consegue amamentar assim, mesmo que seja uma produção pequena logo no início. Então, não precisa ficar preocupado, não, tá?
Algumas mães, elas vão ter um pouquinho mais de dificuldade, porque já passaram, tem algumas doenças, algumas cirurgias, e por isso que é importante que a gente converse com vocês logo no início, né, dessa gestação, de preferência. Ou se a gente não conseguir lá pela 28ª, 32ª semana de gestação, a gente fazer aquela consulta pediátrica no pré-natal que a gente tanto fala, e porque aí a gente se conhece, a gente vai vendo como é que é o bico do peito, se existe a possibilidade de ter alguma dificuldade lá na frente. Então é sempre importante para a gente ter esse contato prévio, né, antes do bebê nascer. E depois do nascimento do bebê, aí sim que vale a pena a gente conseguir e tentar acompanhar. Mas de preferência que seja lá atrás, porque a gente já identifica alguma dificuldade que possa surgir e a gente pode acompanhar com mais tranquilidade, com mais facilidade. Até os 6 meses de vida, a gente acaba tendo uma produção de leite, uma quantidade bem maior, mas quando passou aquele período da pojadura, que é aquela mama volumosa, que tem muito leite, passou esse período, aí as mamas elas ficam mais, é como se elas ficassem mais sequinhas. E às vezes a gente pensa também, a gente tem toda aquela dificuldade do início, porque acha que produziu muito pouco. Quando a gente produzir uma quantidade considerável que a gente vê, a gente fica querendo, né? Ah, eu quero que tenha sempre assim, então, nos primeiros 6 meses de vida, mas depois parece diminuir a produção. Não, não diminui a produção, tá? O que aparentemente, né, o que acontece para a gente é como se houvesse de verdade uma diminuição, mas não há. O bebê ele continua mamando bem. Aí como é que eu sei que o meu leite está sendo suficiente para o bebê? O leite é suficiente para o bebê e a gente sabe disso quando o bebê está ganhando peso. Então, nos primeiros 10 dias de vida, normalmente na primeira semana de vida, o bebê pode perder um pouquinho o peso dele, né? Ele vem com peso, ele acaba perdendo um pouquinho do peso, mas depois ele passa a recuperar esse peso. E é em torno de 20 a 40 gramas de peso que ele ganha depois, né? Então, a gente também não precisa ficar preocupado se no início ele tiver aquela perda de peso que é esperada, que é em torno de 10% do peso corporal dele que ele perde, tá? E depois ele recupera. Ele vai se adaptando tranquilamente e ele vai ganhando peso. E se você conseguir fazer com que, se você conseguir amamentar nesses primeiros 6 meses de vida, né? Então vai ser bem tranquilo em relação ao teu bebê. Ele é um bebê que não vai adoecer com tanta facilidade, né? A gente conseguiu deixar, entregar para eles anticorpos que a gente tanto queria, né? A gente evitou dar para ele mamadeira, e a mamadeira, só o fato de ter uma mamadeira e de ter um bico que precisa ser lavado, que a gente às vezes não consegue higienizar tão bem como a gente gostaria, já isso já predispõe a infecções. E ao aleitamento materno exclusivo, não. Né? Então, assim, se a gente pudesse manter o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida, por mais que a gente tenha dificuldade, mas se a gente tentar vencer essas dificuldades, seria o ideal, né? Mas eu falo às vezes de um jeito que parece que vai ser tão simples e às vezes não é tão simples assim, não, tá? Eu tive muita dificuldade, né? Assim, sou pediatra, né? Da minha formação, e eu tive muita dificuldade para amamentar. E essa dificuldade para amamentar, né? Assim, existiam alguns fatores antes. Eu fiz uma mamoplastia redutora, mas mesmo assim eu imaginei que eu podia alimentar meu bebê. O bico do meu peito não era lá essas coisas também, que não ajudou muito na hora da pega. O meu bebê ele era completamente esfomeado, e aí ele pegava era muito voraz na hora de pegar o bico do peito, então acabou ferindo. Então eu tive muita dificuldade, eu que sou pediatra, né? Imagina, quando a gente não tem o acompanhamento, quando a gente não tem, a gente nem não é pediatra, a gente não conhece tanta coisa, né? E a gente se sente sozinho, se sente com dificuldade. Então, o ideal é que a gente consiga esse apoio o quanto antes que a gente puder do pediatra, para a gente poder ter uma relação melhor e a gente conseguir vencer essas barreiras. Às vezes não é tão simples, não. Às vezes a gente consegue encontrar aquelas mães e que elas colocam, né, e que amamentam, e aquela a pega perfeita, tudo muito perfeito.
Às vezes não vai ser assim, mas se a gente se cercar de apoio, a gente consegue vencer e a gente consegue amamentar o nosso filhote. O menor tempo que seja, não tem problema. Se a gente conseguir amamentar os 6 meses até o sexto mês de vida de forma exclusiva, aí é o ideal, né? Todos vão ter suas dificuldades, mas não quer dizer que a gente não consiga superá-las, né? Uma outra dúvida que a gente, né, escuta muito, diz, meu bebê quer mamar o tempo todo, eu consegui amamentar, tá tudo bem, mas o meu bebê ele fica o tempo todo no peito, ele não quer deixar o peito, isso é normal? Olha só, não é que seja normal, tá? É esperado que o bebê, ele gosta de você, ele gosta de estar no colo da mamãe. Então, a primeira coisa que vai fazer, claro que é a alimentação, ele gosta de estar no seu colo, então, assim, aquele momento é um momento prazeroso, tanto para o bebê como para a mãe, né? Mas ele vai ter também o que a gente chama de um reflexo de sucção, e esse reflexo de sucção, ele é como se ele tivesse o tempo todo a necessidade de sugar. Então, e aqueles bebês que a gente sempre orienta, né, a não oferecer chupeta, e esses bebês, eles não chupam chupeta, eles têm a necessidade de sugar, então às vezes eles só querem estar no peito da mãe sugando, né? Mas isso aí é uma coisa que dá para equilibrar. Normalmente a fome do bebê, ela é em torno de 30 minutos, que o bebê mamou 10, 15 minutos e mamou super bem, então a fome ele já matou ali. Né? Tem alguns bebês que demoram um pouquinho mais, mas até 30 minutos no máximo. Não passou disso, então assim, a gente já considera como ele tá querendo aproveitar aquele momentozinho ali, a gente chama até de chupetar, né? Mas é claro, é uma coisa que tem que ser individualizada, que não dá para generalizar. A gente precisa saber o que de fato aconteceu, a gente precisa entender, olhar o bebê, para a gente poder dar um diagnóstico, dizer assim, olha, isso daqui é normal ou não é normal. A gente tem que ter todo um cuidado, né, nesse momento. Mas a gente acaba, né, a gente como mãe, a gente acaba deixando assim o bebê mais próximo da gente, no peito da gente. E é tão bom a gente fazer isso, né? A gente acostumou, o bebê acostumou, ele ainda tem um reflexo de sucção. Ele precisa sugar, né? Ele sente a necessidade de sugar. E aí a gente une o útil ao agradável, a gente não quer deixar o bebê, ele também não quer deixar a gente, então às vezes a gente até deixa isso em excesso. E em excesso não é bom, a gente precisa tentar ver se a gente consegue tirar quando a gente identifica que não está sendo legal. Por quê? Porque tem alguns bebês que a gente existe da necessidade do ganho de peso, né? Mas alguns bebês, quando passam de 30 minutos ali mamando o tempo todo, então alguns até perdem peso. Mas isso aí a gente também individualiza, a gente acompanha no consultório e a gente consegue identificar melhor, né, quando a gente está acompanhando. Todas as vezes que eu dou de mamar, eu preciso fazer o bebê arrotar, né? É outra dúvida também que chega para a gente. O bebê, se ele tiver com uma pega muito boa na mama, esse bebê, o fato de mamar bem vai fazer com que ele degluta menos o ar. Então, assim, ele vai engolir menos ar, ele não vai precisar daquele barulhinho do arroto. Às vezes eles não têm. Então, é sinal de que ele mamou muito bem, obrigada, e que ele está ali satisfeito. Que às vezes a gente coloca lá os 10 minutinhos, né, no braço, numa posição um pouquinho mais em pezinha, mas eles não arrotam. Então, não necessariamente o bebê precisa arrotar. Mas é necessário que a gente faça aquela posiçãozinha, porque às vezes ele deglutia um pouquinho mais de ar, junta com o volume de leite que tem, e quando a gente deita o bebê por aquele volumão todo, então a chance de regurgitar é muito maior. Então a gente segura um pouquinho, a gente deixa pelo menos uns 10 minutinhos ali e observa. Se ele não arrotar, não tem problema, mas a gente já colocou naquela posiçãozinha, né, mais vertical, né? E qual é a posição? Depois que faz isso, o bebê arrotou, tá tudo bem, ou então ele não arrotou, mas eu já deixei aqueles 10 minutinhos ali naquela posição. E qual a posição correta, né, para deixar o bebê dormir? Então, é sempre de barriguinha para cima, tá? Alguns bebês, eles já gostam de ficar um pouquinho de lado, mas quando é recém-nascido, né, menos de 28 dias de vida,
Ele, às vezes, quando a gente deixa de lado, ele vira a posição, ele acaba ficando de bruço, então, assim, fica ele acaba caindo o rostinho em cima da cama, né? Barriguinha para baixo. E isso não é bom. Por quê? Porque ele não tem ainda a capacidade de se defender. Se ele tiver dificuldade para respirar, ele não vai conseguir levantar o pescoço. A maioria dos bebês, abaixo de 28 dias de vida, eles ainda não têm aquele pescoçozinho durinho que ele mesmo se defende. Então, às vezes isso pode acontecer e aí a gente fica preocupado, tem o risco de morte súbita. Então, é bom que a gente evite. Então, deixar sempre de barriguinha para cima, né? Uma outra coisa também é normal o bebê, como eu já falei, né, perder peso nos primeiros dias de vida. Esses 10%, né, da perda de peso, como eu já tinha falado antes, para a gente não se preocupar, tá? Então, assim, mais uma vez reforçando, bebê perde peso nos primeiros dias de vida, mas depois ele recupera esse peso e ganha em torno de 20 a 40 gramas por dia, a depender do bebê, né? Então, a gente sabe que o bebê está conseguindo ganhar peso aí. Em relação às vacinas, né? Aí eu me pergunto assim, quais são as vacinas que a gente tem que dar para um bebê? No iniciozinho dos primeiros dias de vida, o que a gente precisa fazer pelo bebê é dar a vacina da hepatite B e a vacina da BCG, tá? A vacina da BCG, ela protege, na verdade, assim, ela é somente dose única, ela previne, né, contra as formas graves da tuberculose e a gente sabe que a tuberculose é uma doença infecciosa, né, e que não só pode acometer os pulmões, mas assim pode afetar também outros órgãos, outras estruturas do corpo, né, outras partes do corpo. Então, a gente precisa fazer a vacinação, a BCG, e vai proteger das formas graves. A gente falou tanto em vacina nesse período do Covid, né? Que, enfim. Então, mas é importante vacinar o seu filho, né? A tuberculose, a gente tem uma incidência elevada em várias regiões do país. Então, a gente precisa se preocupar sim, e o ideal é que a gente vacine nos primeiros dias já de vida. A hepatite B, o ideal era que ela fosse realizada logo nas primeiras 24 horas de vida do bebê, ainda na maternidade. A gente sabe que o país da gente tem regiões distintas e que às vezes algumas maternidades elas não proporcionam essa vacinação. E pede para a mãe depois procurar um posto de saúde para fazer a vacina. Mas o ideal era que a gente conseguisse vacinar nas primeiras 24 horas de vida do bebê da hepatite B. Porque é uma infecção por um vírus e a maioria da transmissão desses bebês é justamente naquele período do parto, né? Então, como a transmissão já acontece bem ali, então quanto mais precoce você fizer a vacina, melhor, né? Já que a transmissão normalmente acontece durante o parto. Então, é importante que você faça essas duas vacinas, são as vacinas que são feitas abaixo dos 28 dias de vida, né? Já o bebê recém-nascido. E se você não tiver feito essa vacina, assim que sair, né, do hospital, procurar logo uma unidade básica de saúde para fazer a vacinação. O umbigo do bebê. Eita, como é que eu limpo o umbigo do bebê? Isso é uma pergunta também que. E não só a limpeza do umbigo, mas o que acontece? A maioria das vezes a gente observa que os bebês, eles estão, o umbigo do bebê, é importante que a gente faça a limpeza. A gente fala para a mãe, a gente orienta como fazer essa limpeza, mas a mãe nem sempre faz porque tem medo, tem receio de pegar, acha estranho, fica com medo, bebê molinho, não sabe nem dar banho ainda direito. Então, como é que eu faço a limpeza do umbigo, né? Então, os cuidados com o umbigo do bebê, eles devem ser feitos pelo menos 3 vezes por dia, tá? Então, você vai trocar uma fralda, se você for dar o banho do bebê, então sempre depois do banho, dá uma secada boa nesse umbigo, tá? Não se esquecer que o mais importante é lavar esse umbigo e secá-lo bem direitinho.
Depois que secar, você pode utilizar o álcool também. Agora, cuidado, que às vezes a gente coloca tanto álcool, o tal do álcool a 70%. Não tem problema que você use no umbigo, não. Mas você tem que ter cuidado com as outras regiões do corpo, porque às vezes a mãe passa tanto álcool no umbigo que acaba passando na pele também. Então, a gente tentar evitar. Limpa a regiãozinha do umbigo com um alquinho a 70, de preferência da base para cima, essa limpeza, né? E aí o umbigo do bebê ele vai cicatrizar mais rapidamente e a gente vai conseguir que não tenha um processo infeccioso aí, tá? Não se deve colocar faixa, nem cobrir o umbigo. Se a higienização ela é feita de forma adequada, a gente não vai ter nenhum problema de processo infeccioso ali, que é extremamente importante que a gente lembre disso, né? E quando é que cai esse umbigo? Em torno de 7 a 15 dias após o nascimento, nesse período pode cair sim o umbiguinho do bebê, tá? Então, limpeza é o mais adequado. Depois da limpeza, se quiser passar o Alquima 70, pode ficar à vontade, pode passar. Cuidado com o restante da pele do bebê, o álcool é para ser passado somente no umbigo. Você pode até ter ajuda de um cotonetezinho. E aí, com esse cotonete, você faz a limpeza da base do umbigo e pronto, tá? Não precisa fazer mais nada. A limpeza é o mais importante, a limpeza e deixar bem sequinho. Quando for fechar a fralda, tenha certeza de que o umbigo já está bem sequinho para não ficar abafado e o umbigo ali úmido, né? Que é um prato cheio para tanto bactéria como fungo, tá? Então, lavou, banhou, secou direitinho, fez a limpeza, a higiene adequada, coloca o alquinho e cuidado para o álcool não passar, não passar no restante da pele da barriga do bebê e tá tudo bem. É assim que você faz a limpeza do bebê, do umbigo do bebê. Uma pergunta que me fazem, assim, eu sou extremamente chata nesse sentido. Uma das perguntas é a seguinte: quando é que eu posso levar o recém-nascido para passear na rua? Gente, recém-nascido com até 28 dias de vida, a gente considera o bebê como sendo recém-nascido, né? Então, recém-nascido é para estar na rua passeando? Não, recém-nascido é para estar em casa. Quando é que eu vou fazer com que o bebê saia de casa quando ainda é recém-nascido? Somente quando ele for para o pediatra, porque aí é a única visita que eu deixo fazer. Por que isso? Porque a gente precisa acompanhar o crescimento e o desenvolvimento do bebê. Então, por isso que eu deixo que os bebês, eles podem visitar o pediatra, podem visitar o pediatra, mas só o pediatra, tá? Para a gente acompanhar esse crescimento e desenvolvimento. Mas eu vou passear no shopping, eu vou fazer isso, a partir de que idade eu posso levar? Eu vou viajar? Não, nada disso. O bebê é recém-nascido, ele não tem imunidade suficiente, então eu tenho que ter muito cuidado, né? Nada de passear na rua, nada de ir para shopping. E se você tiver alguma visita, você tem que ter muito cuidado, principalmente nesse período que a gente está passando de pandemia, né? Então, muito cuidado quando a gente for receber alguma visita, alguma coisa assim. O bebê, ele não precisa receber cheirinho, beijinho, ninguém precisa estar perto de um recém-nascido, com exceção do pai e da mãe, né, que estão ali, estão tomando conta daquela família que está dentro daquela casa. Mas as visitas a gente tenta evitar e não deixar o bebê sair, não. Nada de shopping, nada de passear com o bebê para tomar banho de sol. O bebê nem deve estar tomando banho de sol, tá? Então, deixa o bebê em casa, recém-nascido, não deve sair de jeito nenhum, tá? E quando é que ele deve ir para o pediatra? De preferência, a primeira visita ao pediatra ainda na barriguinha da mãe, aquela consulta pediátrica no pré-natal que eu já falei, né? Então, a gente espera que vocês, em torno da 28ª, 32ª semana, deem um pulinho no pediatra, ainda o bebê ainda na barriga da mamãe, para a gente ter uma conversa, para a gente ver como é que vai a gravidez, para a gente se preparar para o que vem lá na frente, que é o nascimento. Com o nascimento, a gente precisa acompanhar pelo menos entre 3 e 5 dias de vida, seria a segunda consulta para o bebê, tá? Então, a gente faz a segunda consulta, em torno de 3 a 5 dias de vida, e com 15 dias depois seria essa nova consulta. Então, teoricamente, a gente tem duas consultas, né? Dentro de 15 dias, a gente se vê duas vezes, né? Dentro de 15 dias de vida.
Mas a gente já encontra com um bebezinho ainda na barriga da mãe, lá atrás, na consulta pediátrica do pré-natal. Então, para a gente, pelo menos até os 15 dias de vida, um encontro, né, na gestação, 2 encontros, um com 3 dias e o outro com 15 dias de vida, para a gente acompanhar a amamentação, crescimento e desenvolvimento do bebê, se está vacinando direitinho, na amamentação como é que está a pega, se o bebê está ganhando peso, como é que está se desenvolvendo, né? Uma outra pergunta também que me fazem muito, o que é que são esses testes de triagem? Para que é que servem os testes de triagem neonatal? O que é que são esses testes de triagem? São aqueles famosos testes do pezinho, teste do olhinho, teste da orelhinha, todos esses testes que são feitos, né? A gente sabe que existem doenças raras, né, que são muito graves, né, e que podem piorar à medida que o tempo vai passando. Então, quanto mais cedo, né, eu descobrir essa doença, e se essa doença tiver tratamento, porque algumas delas, mesmo que eu faça essa descoberta, infelizmente não tem ainda tratamento, mas se é uma doença que existe um tratamento, a gente já começa a tratar o mais precoce possível, né? E aí a gente consegue reverter aquela situação daquele bebezinho, tá? O teste do pezinho, né, é um teste já é feito em torno até 5 dias de vida, mais ou menos, do bebê. O bebê com 5 dias de vida, a gente faz o teste do pezinho. São gotinhas do calcanhar do bebê que são coletadas, e a finalidade é diagnosticar, né, e impedir o desenvolvimento de algumas doenças genéticas, doenças metabólicas, e que a gente conseguindo fazer o diagnóstico prévio, a gente consegue reverter. Novamente, algumas doenças, né, mesmo que detectadas no teste do pezinho, não tem tratamento, tá? O teste do pezinho, na maioria dos estados do país, é em torno de 6 doenças, tá? Que faz diagnóstico. Em Pernambuco ainda são 5, mas a maioria dos estados eles estão se organizando para que todos os estados tenham 6, né, consigam fazer esse rastreio de pelo menos 6 doenças. Eu acho que teve na verdade assim, eu não acho não, assim, eu vi a notícia de que eles estariam tentando ampliar de 6 doenças para 50 doenças, né, que isso já seria um projeto que já teria sido aprovado pelo Senado, mas ainda que precisaria de sanção, né, do presidente para poder acontecer. Mas se a gente conseguir ampliar, né, isso em relação à SUS, tá? Nos laboratórios privados, a gente já tem essas doenças, né, que podem ser diagnosticadas muito além. Então, assim, já tem um rol de 50 doenças que a gente pode fazer diagnóstico, mas em relação ao SUS, não. O SUS ainda é em torno de 5, 6 doenças, vai depender do estado. Mas aí vale a pena, se você tiver condição financeira para isso, vale a pena você tentar ver se você consegue fazer o diagnóstico dessas outras doenças, que normalmente no laboratório privado a gente já tem a condição de fazer, tá? São várias as doenças, o hipotireoidismo congênito, a anemia falciforme, a deficiência de biotinidade, assim, são alguns nomes estranhos, né, assim, que aqui a gente não vai descrever, né, a gente tem pouquinho tempo agora, mas são várias doenças, como eu já falei, né, se diagnosticadas previamente, a gente consegue reverter algumas coisas. O teste do olhinho, por exemplo, ajuda a diagnosticar diferentes problemas, né, problemas oftalmológicos, a gente tem da catarata ao câncer, né, aos tumores, então a gente consegue diagnosticar esses problemas oftalmológicos já no início, a gente consegue tentar reverter isso daí o mais breve possível, e o teste da orelhinha, a gente vai avaliar a audição e detectar precocemente algum grau de surdez do bebê, né? Existem os outros testes também, tem teste da linguinha, teste do coraçãozinho. Na verdade, é na tentativa da gente conseguir diagnosticar de forma muito precoce, né, todas essas doenças, né, que podem acontecer, né, de forma muito precoce. E o bebezinho recém-nascido, a gente consegue fazer esse diagnóstico e tentar ver se a gente consegue
reverter. O teste do coraçãozinho é um deles. O teste do coraçãozinho você verifica a saturação. A gente tem a saturação de membros superiores e inferiores, que deve ter um X limite, né, de diferença entre um e outro. E quando passa desse limite, né, então a gente já pode pensar na possibilidade de cardiopatias congênitas, e a gente vai precisar de exames complementares como o ecocardiograma, até a gente ter certeza de que está tudo bem para poder liberar a criança para ir para casa. Mas também é um outro teste de triagem, e quanto mais teste de triagem, né, que a gente consiga diagnosticar, melhor para o nosso bebê, tá? Uhum. Uma outra coisa também né, a gente é muito questionado, né, só para a gente finalizar aqui, é sobre a icterícia neonatal. Que danada é isso, né? O que é a icterícia? Icterícia é uma pelezinha que fica amarelinha, né? É um pigmento que o bebê tem. E esse pigmento, pelo bebê ser recém-nascido, né? Normalmente esse pigmento ele passa lá pelo fígado e ele é como se fosse quebrado lá no fígado. Existe uma metabolização no fígado e que como o bebê não tem esse preparo ainda, que ele é muito pequenininho, então esse pigmento vai aumentando. A única forma da gente tirar esse pigmento do corpinho dele é fazendo fototerapia. Por que a gente não deixa? Às vezes as mães ficam tão tristes, assim, a mãe, ela normalmente espera que em 24, 48 horas ela já esteja em casa, né? Depois do parto. E às vezes a gente precisa dizer para a mamãe, comunicar para a mãe que o bebê vai ter que ficar, porque vai ter que fazer fototerapia. A mamãe, eles fazem qualquer acordo, olha, não tem possibilidade de me mandar para casa, não queria ficar. Às vezes foi pago, né, no parto particular, e a intenção era ficar somente 48 horas, e às vezes aquele bebê precisa ficar internado. Por que não dá para a gente não deixar ir para casa? Por que a gente tem que fazer fototerapia? Porque quando o bebê tem nível, tem indicação de fototerapia, se ele não fizer, pode subir tanto esse pigmento que aí a gente vai ter alguma alteração do sistema nervoso central e que é grave, tá? Então, o que é que a gente faz? A gente tem o cuidado de fazer a fototerapia, deixar esse pigmento no nível adequado, independente do tempo que o bebê tem que passar fazendo isso, para que a gente mande para casa com segurança, tá? Então é isso, pessoal. Assim, essas eram as dúvidas, né, que eram, né, assim, mais comuns e que a gente fica fazendo uma triagem aí do que é que eu poderia falar para vocês, né, em relação a essas dúvidas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que o pessoal entrou. Ah, a Paloma tá aí também, que legal. Deixa eu ver aqui o que, é que tem mais. A Alexandra, né? A Alexandra falando aqui em ótimas dicas. Ah, o ideal era que a gente conseguisse ter mais tempo, né? Para a gente sempre esclarecer um pouquinho mais, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente sabe que as mães têm dúvida, né? E que o ideal era que a gente pudesse, né, contribuir um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui, tem uma dúvida aqui da Maria Joelma. Boa noite, doutora. Minha bebê tem 4 meses e ultimamente, quando dou mamar, um tempo depois ela vomita. Deixa eu ver, uma água, não é muito que sai, mas é no cantinho na boca. Ela mama peito e fórmula, mas a fórmula quase não quer mais. Não, ela mama o peito e a fórmula, mas a fórmula, né, quase não quer mais. O peito, ela não tem paciência. Ah, eu acho que eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi, tá, Maria Joelma? Você estava dando leite do peito e estava dando também a fórmula, né? A fórmula, eu acho que você deve estar dando por mamadeira, tá? E o que que acontece? O bebê, ele tem muita dificuldade em relação ao bico que ele está utilizando. Então, assim, se for o bico do peito, ele só vai gostar do bico do peito. Se você começar a complementar com de outra forma, né, como uma mamadeira, por exemplo, ele vai gostar do bico da mamadeira porque é muito mais fácil, dá menos trabalho, ele precisa ter menos esforço. Então ele acaba que se acostuma com a mamadeira, né, e não quer mais o peito.
e fica incomodado, fica abusado, todas as vezes que pega o peito, ele tem também, quando você pega o bebê, ele faz aquele reflexo de sucção, o bico do peito vai quase lá na garganta. Quando ele está acostumado a ser só o peito, ele não se incomoda, não. Isso daí não traz nenhum reflexo nauseoso para ele. Mas quando ele começa a colocar a mamadeira e de repente está no peito de novo, e lá vai aquele bico do peito lá para a garganta, então ele fica incomodado, acaba tendo um reflexo nauseoso, às vezes eles até vomitam mesmo, os bebês, tá? Então, claro, é uma coisa bem individualizada, né? A gente precisava saber o que está acontecendo, a gente precisava ver, confirmar, mas é sempre possível voltar novamente ao aleitamento materno somente exclusivo, né? Caso seja possível, tá? Mas era preciso que a gente desse uma olhada. Ou então, quando não existe a possibilidade de voltar para o aleitamento materno exclusivo, né? A gente pede para que a mãe tente prolongar o máximo que puder o aleitamento materno, tá? Mesmo que não seja de forma exclusiva, mas que o bebê tenha alguma coisa ali, né? Mas também não se culpa, tá, Maria Joelma? Assim, às vezes acontece, às vezes a gente tem muita dificuldade, né? Tem que trabalhar, né? Volta ao trabalho e tudo, então o que a gente menos precisa é de culpa nesse momento, tá? Então, não deu para amamentar de forma exclusiva, teve que introduzir uma fórmula, né? Tudo bem, tá? Os bebês eles vão sobreviver. O meu eu precisei introduzir uma fórmula e estão aí, né? Estão contando história. Mas claro, a gente sempre, né, tenta ver se a gente consegue voltar, se a gente consegue deixar o bebê somente com um aleitamento materno exclusivo. Mas nada que se você não possa fazer, não tem problema. A gente vai tentar ajustar de acordo com a tua necessidade e com a possibilidade desse bebê, tá? Para dar o melhor para você e para ele também.